pastor. Pode sentar, igreja. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Aleluia. Lucas 6, 32 a 36, diz assim: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, repita comigo, amai, porém os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, repita comigo, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aleluia! Oremos, querido Deus e Pai, em o nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra, ela produz vida em nós. Então, ó Deus, conhecendo a cada um de nós, ó Deus, não só nós que estamos aqui dentro do santuário, mas também aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, de uma ou outra forma. Pai, fala, ministra ao coração de cada um de nós, ó Deus. Nós precisamos da Tua ajuda, nós buscamos no Senhor, ó Pai, melhorar a nossa vida, Senhor, obedecer aos Teus mandamentos. Ajuda-nos, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Vamos deixar aqui a Bíblia, né? Nós já lemos, né, o que nos chamou a atenção de tudo, no versículo 35, que diz: amai, porém, os vossos inimigos. E no versículo 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. O livro de Lucas, no capítulo 6, né? Só que é no versículo 12, o livro de Lucas nos informa que Jesus Cristo, após ter passado uma noite em oração, ele chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, nomeando-os, por sua vez, de apóstolos. Então, Jesus passou a noite orando, e depois daquela noite ele reuniu os seus discípulos, e dentre aqueles, ele escolheu 12 e os nomeou de apóstolo. O que nós vamos ver a seguir tem como a palavra-chave limitação. E segundo o Aurélio, limitação aponta para insuficiência, finitude e dependência de outrem. Vocês vão entender. A lista com os nomes dos 12 apóstolos deixa bem claro que Jesus não os nomeou
baseando-se em critérios sobre-humanos e muito menos divinos. Mas, pelo contrário, as suas nomeações se deram exclusivamente pela graça de Deus. Não foi por méritos, mas foi pela graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus é ela que lida com as limitações humanas. E nós veremos a seguir que os apóstolos, eles eram homens simples, homens limitados, homens imperfeitos, homens finitos, totalmente dependentes do seu mestre. Os apóstolos, eles eram homens, eles não eram super-homens. E aí eu tive a oportunidade, até para que constatar tudo isso, não é? Vendo as características de cada um deles. Vou falar rapidamente, para não me prender muito. Bem, Pedro, são características, né? São limitações. Pedro, ele era um homem de pouco estudo, ele era impulsivo, inseguro, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. André, embora fosse zeloso, sincero, dedicado em sua tarefa de apóstolo, a sua visão do Cristo era limitada. Tiago, ele tinha personalidade forte e ambiciosa. João, a princípio, era de espírito exaltado e indisciplinado, a princípio, e também era crítico. Filipe, personalidade tímida, inicialmente um pouco incrédulo e também questionador. Bartolomeu, nele não se via dolo, não se via fraude, era um homem honesto, mas ele tinha uma fé oscilante. Tomé era um homem ansioso, cético, incrédulo. Mateus, embora humilde, mas era desprezado por causa da sua corrupta profissão. Ele tinha uma vida fragilizada. Tiago, de Alfeu, ele era o mais jovem e você não vê, não encontra muitas definições da sua característica. Judas, o Tadeu, era bastante temeroso e um pouco também incrédulo. Simão, o Zelote, ele era um homem zeloso, cuidadoso em sua vida, mas era envolvido com a política, né? Ele era totalmente inclinado, ele era um homem patriota. E Judas Iscariote, né? Que bem conhecemos, ambicioso, infiel, egoísta, espírito egocêntrico e traidor. No capítulo 9 de Lucas, porque Lucas mostra muito bem, né, tudo isso que nós estamos falando. No capítulo 9, nós encontramos os discípulos de Jesus, eles sendo lapidados pelo Mestre. Você vai encontrar ali, nesse capítulo 9, Jesus lapidando, né, os discípulos, no que diz respeito a algumas finitudes, né, que tinham acerca das virtudes do reino dos céus. Uma delas era a grandeza. Isso pode ocorrer com muitos, inclusive nos dias de hoje. O homem limitado, ele vê a grandeza em muitas oportunidades, muitas situações. Por exemplo, ele vê grandeza na sua posição, no seu cargo, na sua liderança, no poder, na influência ou nos diplomas.
ele se acha superior por essas coisas. Tem também o exclusivismo. O que é o exclusivismo? O exclusivista é aquele que quer tudo para si. Ele quer tudo para o seu uso, para o seu gozo pessoal. E tem outros valores empobrecidos, como avareza, ansiedade, ódio, ressentimento. Então, queridos, o capítulo de Lucas, ele mostra ali Jesus trabalhando na vida desses discípulos, lapidando esses homens. E você viu anteriormente que eles tinham características, alguns parecidas, mas outros diferentes, não é? E Deus estava ali, Jesus pacientemente trabalhando isso, não é? Jesus não desistiu desses homens. E esses comportamentos, eles revelam o quanto eles estavam aquém da realidade do ministério de Jesus. Esses comportamentos revelam isso. Mas Jesus, o Senhor, não rejeitou esses homens. Jesus não desprezou esses homens. Antes, Jesus amou a cada um deles. Jesus investiu na vida desses homens. Jesus ensinou pacientemente a cada um deles a respeito do reino. Queridos, nós também estamos diante de pessoas. Nós vivemos em sociedade. Temos que viver em sociedade, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Nós somos um ser social. Amém? Então, nós bem sabemos o quanto é difícil conviver com certas pessoas. Nós estamos nesse século, muito tempo depois daquela época dos apóstolos, mas nós estamos convivendo com as mesmas situações. E eu quero passar para você também, rapidamente, que existem pessoas de todos os tipos ao nosso redor. E aí eu vou falando e você vai meditando aí, se você conhece alguém com essas características. Vamos lá? Nós temos pessoas acomplexadas, tem necessidade de diminuir quem está à sua volta para ela ser valorizada. O que é o dos outros nunca tem valor. Tem aquela pessoa perfeita, só ela está certa. Tem a orgulhosa. Quando fala orgulhosa, é orgulhosa ou orgulhoso, né? É a superestrela. Ela que é a boa, o resto não vale nada. A que julga o centro do universo, né? Se julga o centro do universo. A de boa lábia, mesmo que esteja errada, convence a todos que ela está certa. A que não reconhece seus erros, ela sempre se justifica. Sempre se justifica. A que entende tudo ao contrário, você tem que dar 1000 explicações para ela. Tem aquela rejeitada, ela é sempre a vítima. Tem a falsa intelectual, ela demonstra que conhece todos os assuntos, mas no fundo ela é leiga, ela não sabe nada. Conhece alguém? Tem a superior, todos têm que servi-la. A que dá a última palavra, ela não aceita estar errada
em hipótese alguma. Tem a mentirosa, mente e não fica vermelha. Ou seja, ela acredita na mentira. Tem a medrosa, ela concorda com tudo, não dá a sua opinião para não se expor. Tem a esperta, sempre tira proveito dos outros. A egoísta só pensa nela. Tem a covarde, nunca assume nada. A falsa, que te elogia, mas no íntimo te odeia. A traidora, que se faz de amiga para expor a intimidade do outro. A interesseira somente busca seus interesses. Tem a fofoqueira, adora destilar seu veneno, promovendo a contenda. Tem a fingida, se faz de coitada para tirar proveito. A trapaceira, finge estar do seu lado para te apunhalar depois. A invejosa quer sempre ocupar a posição do outro. A que gosta de se aparecer só ajuda para estar em evidência. A esperta é aquela que fala bonito, impressiona, mas não põe a mão na massa. Eita Jesus! Tem a crítica, ela vê defeito em tudo, somente o que ela faz é bom. A desconfiada, ela arregala os olhos, mas desconfia de todos. A autoritária ditadora, tudo tem que ser feito do jeito dela. Não sabe ouvir outras pessoas. A exibicionista tem que estar em evidência, senão ela adoece. A venenosa deturpa tudo para que haja discórdia. Tem a grosseira, não sabe conversar, sempre ofende e agride com suas palavras. A escandalosa adora dar show para chamar a atenção. Ela adora um barraco. E tem outras, né? Mas vamos parar por aqui. Como nós podemos perceber, é difícil, não é difícil? Quem é que não acha difícil? Se tiver alguém aqui que diga assim, é fácil conviver com essas pessoas, eu digo que você não nasceu de mulher. Você veio de outro lugar. Ou então veio lá do ninho do urubu. Gostou dessa? Gostou? Brincadeira, brincadeira. Queridos, é muito difícil conviver com esse tipo de pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós também temos defeitos. A gente ri, mas nós também temos defeitos. Mas a Bíblia é tão sábia, tão tremenda, ela diz assim, suportai-vos uns aos outros. É agora. Suportai-vos uns aos outros. Você sabe o que é suportar? Tem gente que diz assim, eu não suporto aquela pessoa. Não é? Mas a Bíblia diz que nós temos que suportar. E suportar é sustentar, é carregar, é ajudar uma pessoa difícil, é não abrir mão dessa pessoa, é amar esta pessoa. Suportar uns aos outros é suportar de forma graciosa aquelas atitudes que nós consideramos desagradáveis, ofensivas,
e até mesmo pecaminosas por parte de nossos irmãos na fé. Suportai-vos, querido, é não se queixar. Quando nós nos queixamos, nós não estamos obedecendo a palavra. Suportar é não se queixar. Queixa é igual a julgamento. Queixa é igual a destruição de relacionamentos. Queixa é contaminação. Isso serve para chamar a nossa atenção. Nós estamos vivendo um processo de santificação. Amém? Nós não estamos prontos. Essa conversão, ela é diária. Deus está trabalhando, Deus está nos lapidando a cada dia. Porque nós também, querido, a começar por mim, eu e você, nós temos defeitos. É que nós não enxergamos os nossos defeitos, mas eles estão bem visíveis aos olhos dos nossos irmãos, da nossa família. Temos defeitos, sim. Na igreja primitiva existia pessoa de todos os tipos. Acabamos de ver. Eles tinham opiniões diferentes, modo diferente de fazer as coisas, graus diferentes de maturidade. Alguns eram críticos, invejosos, briguentos, temperamentos explosivos. Alguns tinham orgulho da sua espiritualidade e outras coisas. Desde aquele tempo, havia coléricos, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos, já existiam. E a igreja dos dias de hoje, enfrenta os mesmos tipos de problema. Mesmo tipo. Pessoas ainda continuam sendo pessoas. E Deus, conhecendo a nossa estrutura, a estrutura do homem, o coração do homem, Ele nos deu este conselho, para que nós venhamos a conviver em sociedade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios 4, aliás. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Lembra que lá no início nós lemos em Lucas sobre o amor? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Eu estava falando com Deus e preparando essa mensagem, e Deus falou assim: sabe aqueles momentos em que você está diante de alguns tipos de pessoas e a carne, ela, se você permitir, ela corre na frente, né? E aí você começa a lançar palavras, fazer julgamentos, e logo em seguida o Espírito te dá uma freada, não é assim? Você começa a julgar, você começa a falar, você começa a reclamar, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai, né? Parece não, ele faz isso mesmo, né? Estanca você e você diz: é melhor, tem que ter paciência.
E a palavra diz que nós temos que usar de paciência. E paciência é fruto, né, do Espírito Santo. Fruto. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro, o apóstolo está falando, ele estava preso, ele falou isso, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Eu, você, da forma como Deus nos chamou, nós precisamos nos esforçar. Nós temos, amados, que constantemente procurar nos avaliar. Essa é a verdade. E, consequentemente, melhorar o nosso comportamento. Nós somos muito críticos, essa é a verdade. Nós fazemos muito julgamento. Nós fazemos até o pré-julgamento. Pré-julgamento. E nós precisamos melhorar o nosso comportamento para que possamos conviver como cidadãos civilizados. Nós somos seres sociais. Nós precisamos aprender, saber, conviver, respeitar as diferenças e aceitar todos os tipos de pessoa. É como eu disse, é difícil? É difícil, sim. Mas não é impossível. Não é. É preciso esforço. Esforço. Não há virtude, querido, como nós lemos lá no início. Não há virtude em você ter um bom relacionamento, você abraçar, beijar, levar ele para comer na sua casa, você come na casa. Aquelas pessoas que você diz assim, esse é dos meus. Esse é dos meus. Esse faz parte do meu time. Não há virtude. É fácil. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos. Deus está esperando de mim e de você essa atitude. Porque nós somos imitadores de Cristo. Somos ou não somos? Imitadores de Cristo. E Jesus suportou tanta coisa por mim. Por minha causa. Ele suportou tanto. Ele teve tanta paciência para comigo. Só Deus sabe. Não sei você, mas eu sei do que estou falando. Quando vinham falar de Jesus, eu zombava. Eu zombava. Nós temos que ter paciência, saber ouvir, saber perdoar, entender o próximo. Não levar por mal o que as pessoas falam. Não dar crédito a fofocas. Nós precisamos procurar sempre saber a verdade. Esse é um dos grandes defeitos nossos. As pessoas falam uma coisa e a gente logo processa, tudo beleza, faz logo aquele julgamento. A gente não procura saber se a informação é correta, se não é correta, se procede, se não procede. Essa é a verdade. São os nossos defeitos. Mas Deus, conhecendo a nossa natureza, conhecendo o nosso coração, Ele deixa na sua palavra para que nós venhamos a ter conhecimento, meditar nela e se esforçar. Porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Não é fácil. Não é fácil. Viver neste mundo em que nós vivemos, com tantos tipos de pessoas, e nós somos um deles, e nós precisamos conviver com todos. E isso não é só dentro da igreja, isso é no trabalho, isso é dentro da própria casa, isso é no meio da parentela. Nós precisamos ser diferentes. Tem uma música que eu
Foi a minha filha que colocou no pendrive e eu estou sempre ouvindo, né? Eu sou diferente. Diz assim: não sigo boatos, modismo ou teoria. Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia. Alguém conhece a música? Nós precisamos ser diferentes. Não podemos ser daqueles toma lá, dá cá. Nós temos que amar. E é por amor é que nós vamos conquistar essas pessoas, para que elas também conheçam a Deus. Amém, igreja? Muitas vezes as pessoas nos passam informações deturpadas somente para ver o circo pegar fogo. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que verificar em qual perfil, essa é a verdade. Precisamos verificar em qual perfil nós nos enquadramos e procurarmos mudar o nosso comportamento. Toda aprendizagem, querido, requer mudança, toda ela. Mas o importante é nos esforçarmos para convivermos da melhor forma possível. Enfim, nós somos de uma mesma família, nós somos irmãos, nós somos filhos do rei e nós temos que ter bons relacionamentos. Coloca aquela figura aqui, por favor, data show. Suportai-vos, queridos. Suportai-vos. O maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 37, 38 e 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui não diz que se ele for, se ele não for, não fala. Diz o seguinte: primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Da mesma forma, você deve amar o seu irmão. 1 João, capítulo 4. Estamos terminando. 1 João, capítulo 4, no versículo 20. João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Só cipuada. Como o próprio Cristo afirmou, a base de todos os mandamentos é o amor. Sem amor, todos os demais mandamentos, eles viram simples religiosidade. E é por isso que nós precisamos exercitar o amor. Jesus, querido, Jesus Cristo, ele carregou uma cruz cujo peso não era só o peso da madeira. O peso
maior ali naquela cruz eram os nossos pecados, eram os pecados da humanidade. E ali, naquele momento, apesar do peso da dor, do cruel sofrimento, Jesus, ele não nos rejeitou. A cruz, ela se torna menos pesada quando nós pensamos assim. Como está esse menino aqui, um menino haitiano, vivendo uma catástrofe, com o irmãozinho dele no colo. E essa foi a resposta de um menino haitiano, a um repórter da CNN. No momento em que, com muito sacrifício, carregava seu irmão mais novo. O que ele disse? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Você não é pesado para mim, não pode ser pesado para mim, sabe por quê? Você é meu irmão. Esse que está do seu lado não pode ser pesado para você. Apesar das diferenças, ele é seu irmão. Ele não pode ser peso para você. E para terminar, eu quero convidar você para ler Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. As virtudes, querido, precisam ser cultivadas, né? Então, versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de... Nós lemos lá no início sobre misericórdia. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Podemos continuar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo, queridos, o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia! Aleluia! As vestes, como está no versículo 12, revesti-vos. As vestes marcam uma pessoa. José, ele chamou a atenção com a sua capa, com a sua veste. O filho pródigo recebeu novas vestes. E eu pergunto, nós haveremos de nos vestir de que forma? Eu digo para você,
As suas vestes precisam ser vestes de misericórdia, vestes de bondade, vestes de humildade, vestes de mansidão, de longanimidade, de perdão. As nossas vestes precisam ser vestes de amor. Vestes de amor. Nós precisamos encher o nosso coração com a paz de Cristo. A paz de Cristo. Como diz, como está escrito aqui no livro, Filipenses 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarde essas palavras. Guarde essas palavras. Você quer ajudar o seu irmão? Você quer que a maneira dele ser, o seu temperamento, você quer ajudá-lo? Ore ao Senhor. Coloque Ele nas suas orações, porque só Deus é poderoso para mudar a cada um de nós. Nós podemos ajudar de outras formas, até mesmo quando tiver de falar com o irmão, mas tem que ser com amor. Corrigi-lo com amor. Que Deus nos ajude. Que o nosso irmão não seja pesado, porque ele é nosso irmão. Amém? Volto a dizer, nós estamos num processo de santificação, buscando em Deus a cada dia melhorar. E uma vez nos conhecendo, nós precisamos depositar aos pés de Deus: Senhor, me muda. Nós precisamos ter humildade e dizer: Senhor, trabalha na minha vida. Eu quero ser o que Tu esperas que eu seja. Eu quero Te agradar, eu quero Te alegrar. Vamos ficar de pé? Quero convidar os músicos. Vocal. Eu quero, antes de encerrar, nós vamos cantar uma música que tem tudo a ver com o que nós falamos nesta noite. Mas eu quero dar uma oportunidade para você que entrou aqui e diz assim: pastor, eu preciso que Deus trabalhe no meu coração. Eu preciso compreender o meu irmão, as pessoas. Eu preciso que no meu coração tenha amor. E eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não conseguirei. Porque para suportar, para dar suporte, para carregar, eu preciso de Ti. E eu quero Te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Porque Tu, só o Senhor pode me ajudar. Se alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e publicamente dizer: eu quero, a partir de hoje, ser um filho de Deus. Se você está aqui no nosso meio, levante a sua mão para que eu possa conhecê-lo e possa orar por você. Tem alguém? Não? Amém. Então vamos cantar. Eu peço que você dê a mão ao seu irmão. E vamos juntos
louvar ao Senhor com este cântico. Recebi o novo coração do Pai. Eu declaro regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Do início. recebi o novo. Agora você pode cantar, olhando para o seu irmão, declarando para ele. Fale para ele que você hoje tem um coração transformado. Aleluia. Se você desejar, pode abraçar o seu irmão. Como fruto desse novo coração, Declara a paz de Cristo. Abençoa o teu irmão. a paz de Cristo. Aleluia. Te abençoo, meu irmão. Glória a Deus. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos esta verdade. Amar um ao outro. Como estava ali, suportar, dar suporte, carregar o nosso irmão. Amar uns aos outros.
Querido Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, demonstra o teu amor, o teu cuidado para com cada um de nós. Nos ajuda, nos esforçaremos, ó Deus. Queremos alegrar o teu coração com a nossa vida, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Leva-nos de volta para casa. Proteja-nos, livra-nos contra todo mal e nos conceda ainda um final de noite abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.